Capítulo 2. Depois da visita à sala de hidroterapia, Morgan guiou-me por um giro rápido pela instituição. Começamos no segundo andar, onde ficavam os dormitórios, dispostos ao longo de um corredor muito comprido que devia ocupar quase toda a extensão do edifício. A maioria das mulheres dormia em quartos grandes capazes de acomodar cerca de 20 camas, apesar de algumas estarem em quartos menores e outras isoladas. Às vezes, elas são violentas ou têm alguma coisa, algum hábito ou mania que podem perturbar as outras e torná-las vítimas da violência, ou simplesmente fazem algum barulho que impede as demais de dormir, explicou Morgan. Tentamos manter as coisas tão calmas quanto possível. Perto de cada quarto havia uma área onde 2 atendentes revezavam, dormindo e vigiando. Isso é para impedir que as pacientes fujam? Perguntei. Fujam? Fujam? Indagou ele, olhando-me de soslaio. Por Deus, homem, elas não podem fugir. Para isso precisariam primeiro ser prisioneiras. Coisas que não são pacientes. Elas não fogem, elas evadem, ou fariam se permitíssemos. De qualquer modo, os quartos são trancados à noite, assim não podem ficar perambulando. Examinei atentamente a extensão do corredor e as muitas portas. E se houver um incêndio? É evidente que em um caso de incêndio não haveria tempo para destrancar todas essas portas. Ele suspirou. Você talvez tenha razão. Tenho minhas dúvidas em relação a algumas das mulheres que somos obrigados a empregar e receio que em uma situação como essa elas pensariam apenas em si mesmas em vez de colocar a vida em risco para salvar as pacientes. Vi um sistema em que as portas de um corredor são interligadas e presas a um mecanismo que fecha e abre todas elas ao mesmo tempo. Ele parou e olhou para mim. Só ouvi falar de uma instituição com esse tipo de sistema, a prisão de Sing Sing. Como chegou a vê-lo? Torci para que ele não tivesse reparado em minha hesitação momentânea antes de responder. Não disse que vi, senhor. Eu quis dizer que soube da existência desse sistema. Acho que li no Clarion ou em algum outro jornal. Ele voltou a caminhar. Estou certo de que não podemos ter esses luxos. O Estado financia essas coisas para os infratores, mas não para os loucos, infelizmente. Não pude deixar de cerrar os punhos ante a ideia de que medidas para evitar que pessoas morressem queimadas em um quarto trancada fosse considerada luxo, mas fiquei calado. Afinal de contas, eu não estava ali para assumir a causa dos loucos. No piso térreo, visitamos uma sala sombria e comprida, com bancos de madeira chumbados às paredes, todos ocupados pelas internas. No centro havia uma mesa coberta por um pano branco e em torno da mesa estava sentada meia dúzia de atendentes. A sala era tão impecável como a toalha, e pensei no ótimo trabalho que as atendentes realizavam para manter toda aquela limpeza. Depois eu zombaria da minha própria estupidez por esse pensamento. Em cada ponta da mesa havia 2 aquecedores a lenha, cujo calor só podia ser sentido a poucos passos de distância. Porém, mesmo que não soubesse que eram inadequados para aquecer uma sala tão grande, teria percebido rapidamente porque as mulheres sentadas nos bancos estavam tremendo e se abraçando em busca de calor. O encosto dos bancos era reto e podia-se ver o quanto eram desconfortáveis pela postura das internas. O assento era tão estreito que a pessoa sentada poderia cair caso relaxasse. Cada banco tinha espaço para 5 pessoas, algo que deduzi pelo fato de cada um deles ter 6 pessoas que pareciam desagradavelmente amontoadas. Essas internas usavam o mesmo tipo de vestido de algodão grosseiro que eu havia visto na mulher da sala de hidroterapia. Em um dos lados da sala havia 3 janelas com barras a quase 2 metros de altura, de forma que mesmo em pé seria impossível para qualquer uma delas alcançar ou até mesmo olhar para fora, ainda que fossem excepcionalmente altas. Quando toquei neste assunto com Morgan, pensando, mas não dizendo que era um projeto muito ruim, ele disse: essa é a ideia, não queremos que olhem para fora, seria uma distração. Mordi a língua para não perguntar distração de quê, uma vez que aquelas mulheres não tinham nada que as ocupasse, não emitiam um som sequer e pareciam subjugadas, olhando fixamente para o vazio à sua frente, ou para o chão, ou ainda de olhos fechados, talvez cochilando.
até perceberem a nossa presença, quando então senti imediatamente uma onda de desassossego percorrendo a sala. Uma das mulheres se levantou e aproximou-se de Morgan. Ela estendeu a mão e puxou-o pela manga. Doutor, doutor, o senhor veio assinar minha liberação? Perguntou ela. Era velha, devia ter uns 60 anos. Tinha as costas curvadas e o rosto moreno e enrugado como uma noz. Ele tirou a mão cuidadosamente, como se fosse um delicado objeto inanimado, e deixou-o cair delicadamente ao lado do corpo da mulher. Hoje não, Sara, hoje não, respondeu ele. Agora seja boa menina e vá se sentar, pois você entende que precisamos ter certeza de que sabe se comportar antes de podermos conversar sobre sua liberação. Fiquei impressionado com o fato de ele a conhecer pelo nome. Ele havia dito que o hospital tinha cerca de 400 pacientes. Ela está aqui há 30 anos. Chegou muito antes de eu vir para cá, comentou ele, sorrindo com minha expressão de surpresa. Faz sempre a mesma pergunta todas as vezes que me vê. Não percebe que jamais voltará para casa. Enquanto isso, outras pacientes haviam seguido o exemplo de Sara, levantando-se e fazendo um grande burburinho. Em resposta a essa perturbação da ordem, as atendentes se levantaram e começaram a trazer de volta aos seus lugares nos bancos aquelas que estavam perambulando, empurrando-as quando necessário. Comporte-se, ouviu uma das atendentes dizer a uma jovem, ou você vai ver o que acontece mais tarde. A mulher empalideceu e voltou humildemente para o seu lugar. Por fim, todas as pacientes voltaram aos seus lugares e depois de mais algumas palavras duras das atendentes, as conversas foram diminuindo e o silêncio voltou a reinar. Algumas continuaram olhando para nós, com um ar de que continha grandes interesses, mas a maioria adotou a posição anterior, olhar vazio, sem reparar nas mulheres sentadas à sua frente, no outro lado da parede. O que elas estão fazendo aqui? Sussurrei para Morgan. Fazendo? Fazendo? Ora, veja por si mesmo, homem. Elas não estão fazendo nada. Essa é a sala do dia, onde passa a maior parte do tempo. Ficam sentadas aqui até a hora da refeição. E quando é isso? Às 6 horas. Eram 4 horas da tarde. Não pude deixar de pensar que se me obrigassem a ficar sentado em silêncio sem nada para fazer, mesmo que não estivesse louco, logo ficaria. Morgan olhou para mim, parecia irritado, e por um momento me perguntei se havia deixado escapar algum pensamento. Mas tendo certeza de que isso não acontecera, deduzi que o irritava com o tom das minhas perguntas. Percebi que para ele soavam como críticas ao sistema, o que de fato eram, pois eu estava tão chocado com o que via que não conseguia esconder certo tom de descrédito na voz. Como eu disse, suspirou exasperado, é uma questão de administração. Se estivessem fazendo alguma coisa, seria mais difícil administrá-las. Qualquer atividade envolveria algo a ser feito. Se permitíssemos livros, por exemplo, algumas poderiam estragá-los, atirá-los contra as atendentes ou usá-los como armas contra suas vizinhas. E mesmo que ficassem apenas lendo, não seria bom, pois isso poderia lhes dar ideias. Elas já têm muitas ideias. O mesmo aconteceria se bordassem ou costurassem. Consegue imaginar o que poderia acontecer caso lhe dessemos agulhas? Por isso, a remoção de objetos potencialmente perigosos e a manutenção de uma atmosfera calma é essencial para o controle. É também terapêutica. Por meio da prática, elas adquirem a capacidade de sentar e não fazer nada. Aprendem a ficar calmas. Se conseguirem fazer isso, suas vidas e as nossas serão muito mais fáceis. Então ele me levou para fora por uma saída nos fundos. Senti um grande alívio por estar ao ar livre. Os gramados eram amplos. Além do belo lago ornamental, havia um pequeno bosque. Olhei para o hospital atrás de nós, não pude deixar de pensar quão assustadora deveria ser a primeira impressão para uma nova paciente. Com seu estilo gótico, uma falsa torre medieval em uma das extremidades e uma pequena torre redonda na outra. Estava quase todo coberto por era. As janelas eram pequenas, o que explicava o interior sombrio. Muitos não passavam de pequenas fendas, imitando as certeiras dos antigos castelos. Mais uma vez tive a impressão de que Morgan havia lido meus pensamentos.
A aparência sombria, não é? Desviei o olhar. Receio que ninguém poderia dizer o contrário. Parece assombrado. Ele começou a andar e pude ouvi-lo murmurando algo como: "E é, meu rapaz, acredite, é sim." Tive a sensação de que ele estava falando consigo mesmo e não imaginava que eu pudesse ouvi-lo. Alcancei-o no momento em que o grupo de loucas saía para sua caminhada diária, trajando o mesmo vestido de algodão vagabundo. Cada uma delas tinha seu cachecol de lã e, curiosamente, um chapéu de palha, o que lhes dava um ar estranhamente cômico. As mulheres estavam alinhadas em duplas, vigiadas pelas atendentes. Quando passaram por nós, senti um arrepio. Meus olhos encontraram olhares vazios e rostos inexpressivos, apesar de várias estarem tagarelando, aparentemente conversando consigo mesmas, ou inclinando-se na direção de suas parceiras e falando de um jeito animado, embora muitas vezes a outra não parecesse estar ouvindo, perdida em uma conversa consigo mesma. Também reparei que aquelas mulheres não estavam soltas. Usavam um cinto de couro largo na cintura, preso a uma corda comprida, de forma que estavam todas presas umas às outras, imagem que me lembrou de antigas ilustrações de escravos africanos sendo conduzidos de suas aldeias até os navios negreiros. Contei rapidamente e calculei que havia cerca de 20 mulheres amarradas desta forma. Ficamos de lado para lhes dar passagem e pude ver que muitas tinham o nariz sujo, os cabelos despenteados e a pele encardida. Minhas narinas confirmaram que não estavam limpas, apesar de não ter percebido nenhum odor desagradável entre as outras mulheres que estavam na sala do dia. Fiquei surpreso com o fato de sentir um odor desagradável justamente agora que estávamos ao ar livre. Quem são essas mulheres? São as mais violentas da ilha, respondeu Morgan. Ficam no terceiro andar, separadas das outras. São extremamente perturbadas e sua presença não seria compatível com o tratamento das demais. Como que para comprovar o que ele dissera, uma das mulheres começou a gritar, provocando uma reação em outra, que começou a cantar com uma voz bela e triste, e por um instante pareceu que a tristeza da canção era um reflexo de seu estado de espírito. Mas de repente as outras irromperam em gemidos dissonantes, estridentes, e uma das mulheres ampliou a cacofônia murmurando orações, enquanto outras começaram a xingar, fazendo juras desafiadoras a esmo, aparentemente contra nada ou ninguém em particular, mas contra o mundo em geral e o que este lhes fizera. As mulheres eram forçadas a seguir por uma trilha e imaginei o quanto deviam sentir vontade de arrancar os sapatos e sair correndo pela grama macia. De vez em quando, uma delas se inclinava e pegava alguma coisa, uma folha ou um galho qualquer, mas uma das atendentes logo se aproximava e a obrigava a descartar o que quer que fosse. Elas não estão autorizadas a ter pertences, comentou Morgan. Pertences? Que tipo de inferno era aquele em que uma folha caída era considerada um pertence? Não pude deixar de pensar na peça Rei Lear, na qual interpretei Edmundo. Quem mais? E em uma fala o velho rei dizia: ora, não faleis de necessidade, até mesmo nossos mendigos mais humildes têm coisas supérfluas. Seguindo na esteira deste miserável espetáculo de humildade, passamos por um pequeno pavilhão, sem dúvida um vestígio da época em que o hospital era uma residência particular. Na parede, com letras elegantes, havia uma inscrição: enquanto viver, tenho esperança. Balancei a cabeça diante da ironia da frase. Bastava olhar para aquelas pobres mulheres se arrastando para ver que não havia nenhuma verdade naquelas palavras. Ficamos vagando pela propriedade por quase 1 hora, passando por momentos em que me senti bastante incomodado com as tentativas de Morgan para saber o que eu pensava a respeito do tratamento das alienadas, ao mesmo tempo que ridicularizava minhas ideias sem conseguir entendê-las. Comecei a me sentir ofendido com suas condescendências e frustrado com o fato de não conseguir contra-argumentar, e percebi que estava perdendo o controle, o que teria estragado tudo. Consegui controlar a língua com muita dificuldade. Morgan tirou o relógio. Jantar em 6 minutos. É bom que você observe o salão onde é servido o jantar.
Ao voltarmos para o interior do hospital, vimos quando as internas mais violentas, ainda em duplas, entraram marchando como em uma paródia claudicante de manobra militar. Estavam sendo levadas para outra sala de jantar, Morgan me disse, pois precisavam ser vigiadas atentamente enquanto comiam. Depois que elas se foram, eu os segui até a sala comprida e estreita, onde as outras pacientes aguardavam em pé, atrás de bancos estreitos sem encosto, e em ambos os lados da mesa simples que ocupava o centro de quase toda a extensão da sala. A uma palavra de uma das atendentes, as internas ocupavam seus lugares de maneira tão desordenada que não pude deixar de pensar em porcos tentando alcançar a comida no chiqueiro. Em todas as mesas haviam tigelas com um líquido escuro, que Morgan garantiu ser um chá. Ao lado de cada tigela, uma grande fatia de pão com manteiga e um pires com ameixas secas. Olhando mais atentamente, contei 5 ameixas em cada pires, nem mais nem menos. Uma das mulheres pegou vários pires, um depois do outro, e colocou as ameixas em seus pires. Depois, segurando sua tigela de chá com firmeza, roubou a tigela da mulher que estava ao seu lado e engoliu todo o chá de uma vez. Morgan ficou observando, e quando olhei para ele, ergueu uma sobrancelha e disse: "Sobrevivência dos mais aptos", e sorriu. Olhei ao redor e vi mulheres roubando o pão de outras que ficavam sem nada. Morgan observava tudo isso com tamanha indiferença que comecei a perder a fé na humanidade, até reparar em uma interna, uma jovem, quase menina, com cabelos escuros compridos caídos sobre o rosto, praticamente encobrindo, dividindo seu pedaço de pão com a mulher sentada ao seu lado, cuja porção havia sido roubada. A mulher aceitou a oferta nervosamente e retribuiu com um sorriso, o primeiro que eu via naquele lugar. Nesse momento, como se sentisse o peso do meu olhar, a garota ergueu a cabeça e me encarou de um modo que me fez sentir um frio na espinha. Havia sabedoria naquele olhar, como se visse através de mim e reconhecesse o que eu era, enxergando algo que lhe permitia reivindicar uma semelhança. Não suportei por muito tempo e tive de virar o rosto. 1 minuto depois voltei a olhar para ela e, vendo que mantinha os olhos grudados em mim, tive de me afastar até a outra ponta da sala. Enquanto transcorria a luta pela comida, as atendentes rondavam por trás das mulheres, sem se preocupar em coibir os furtos, mas atirando mais fatias de pão aqui e ali quando via alguém sem nada. Quando o pão e as ameixas haviam sido consumidos, o que não demorou, pois não havia muito e as mulheres estavam famintas, as atendentes trouxeram grandes vasilhas de metal e colocaram em cada pires vazio um pouco de uma carne cinza, gordurosa e pouco apetitosa, com uma única batata cozida. Imaginei que até um cachorro recusaria aquilo, e na verdade jamais havia visto alguém oferecer comida tão ruim para um cachorro, mas as mulheres se atiraram sobre a comida como se fosse um banquete suntuoso. Algumas fizeram caretas ao experimentar a carne, comprovando que estava tão rançosa quanto parecia, mas mesmo assim conseguiram engolir. A maioria devorou a carne com a rapidez que conseguiam mastigá-la, algo não muito fácil, pois era evidente que estava muito dura, e quando acabaram de comer a carne e a batata, olharam com raiva para os pratos vazios, como se não conseguissem acreditar que a parca refeição tivesse acabado. Depois, Morgan e eu jantamos na sala de jantar dos médicos. Embora a mesa fosse grande o bastante para acomodar 6 pessoas, estávamos apenas nós 2. Perguntei quantos médicos trabalhavam no hospital, e Morgan deu de ombros. Nossos recursos são limitados. O Estado não dá grande importância ao tratamento de doentes mentais. Não podemos contratar mais gente ou alguém mais experiente do que você, para sua sorte. Normalmente, alguém que está iniciando a carreira de médico psiquiatra é obrigado a esperar durante anos por uma oportunidade como a que você tem aqui. Decidi que um pouco de humildade como aperitivo não faria mal. Realmente, sou muito grato por isso, senhor. Principalmente se levarmos em consideração suas ideias antiquadas, acrescentou ele. Felizmente não precisei dar mais explicações, pois a comida foi servida, atraindo a atenção de Morgan. Comemos um linguado grelhado bastante decente, seguido de um filé e legumes cozidos. Uma refeição mais do que razoável.
Eu tivera refeições piores em muitos hotéis, e aquilo certamente era muito melhor do que a comida que eu vinha consumindo nos últimos tempos. A garrafa de vinho que dividimos foi um luxo que eu não saboreava havia um tempo considerável. Depois foi servido um delicioso pudim de leite, seguido por uma tábua de queijos. Quando terminamos e nos levantamos da mesa, aproveitei enquanto Morga consultava o relógio, algo que lhe parecia fazer com intervalo de alguns minutos, para esconder a faca de queijo na manga. Muito bem, disse ele. Você certamente deve estar cansado após a longa viagem, para não falar do acidente com o transporte público, e eu tenho de cuidar das correspondências, portanto acho melhor dar-lhe boa noite. Fiquei horrorizado quando ele estendeu a mão para me cumprimentar, coisa que eu não podia fazer porque estava com a faca na manga, segurando o cabo com a minha mão direita. Criou-se uma situação estranha, com sua mão suspensa no ar, desenhando uma espécie de limbo entre nós. Ele pigarreou e, tão discretamente como um ator experiente e cobrindo a deixa não entendida pelo colega de cena, transformou o cumprimento de mão em um gesto na direção da porta, como se fosse sua intenção inicial. Temos uma pequena biblioteca para equipe perto do meu escritório, caso queira ler antes de se retirar. Contém principalmente literatura médica. Ele inclinou a cabeça e me dirigiu um olhar zombeteiro. Poderá encontrar informações a respeito, digamos, de tratamentos modernos, mas há também romances e livros de poesia, se quiser apenas um pouco de distração. Agradeci e disse que o acompanharia naquela direção para ver se encontrava algo para dar uma olhada antes de deitar. Deixei que fosse na frente e coloquei a faca no bolso do paletó. Seguimos em silêncio pelo corredor que levava até a entrada principal. A noite caíra, as luzes do corredor estavam mais fracas. De algum lugar acima de nós vinha um gemido fraco, que poderiam ser os gritos dolorosos das pacientes ou apenas o barulho do vento. Estremeci ao pensar naquelas almas perdidas que não conseguiam descansar e seguiam vagando pela noite, lamentando sua sorte. Parando junto da porta de seu escritório, Morgan apontou para o longo corredor. A biblioteca fica no fim deste corredor, última porta à esquerda. Você vai precisar de uma luz. O corredor estava completamente escuro. Ele entrou em seu escritório e reapareceu com uma vela acesa em um castiçal de latão. Entregou-me a vela e uma caixa de fósforo. Não há lâmpada a gás por toda a propriedade. Dissemos boa noite e dessa vez estendi a mão para dissipar qualquer suspeita que eu pudesse ter despertado por hesitar em apertar sua mão um pouco antes. Mais uma vez, o aperto firme em meus ossos doloridos provocou-me uma careta involuntária, que fiz o possível para disfarçar com um sorriso. Ele entrou em seu escritório e fechou a porta, deixando-me na penumbra. As sombras ganharam vida com a luz débil da vela tremulando nas paredes, e eu não conseguia enxergar muito à frente. Que a escuridão seja minha amiga, disse eu, embora a frase não se encaixasse ali, pois pela primeira vez eu não precisava de sua capa para me esconder. Contudo, por algum motivo essas palavras fizeram-me sentir menos medo, pois confesso que estava sentido, apesar de não saber exatamente o porquê. Havia algo tão estranho e misterioso naquele lugar, somando-se àquele gemido constante e o sofrimento de tantos fantasmas desamparados, que senti uma depressão tomar conta de mim e se infiltrar em minhas entranhas. Um livro me faria bem, distraindo meus pensamentos com algo mais leve, e eu continuei pelo corredor mal iluminado, apesar de não me sentir tão confiante. Eu estava quase rastejando, pisando devagar, pois o som dos meus próprios passos me incomodava como se pudessem ser de outra pessoa, ou talvez por causa do medo de acordar algum inimigo adormecido que ainda estivesse escondido. Quando finalmente cheguei ao fim do corredor, encontrei a porta da biblioteca. Ao abri-la, ouvi um rangido que me lembrou dos efeitos sonoros daqueles velhos melodramas nos quais muitas vezes tive a infelicidade de estar envolvido. Não era uma sala grande, parecia mais uma salinha de estar, o que me fez pensar que leitura e literatura não fosse prioridade para quem quer que tivesse construído a residência. As 4 paredes estavam cobertas por prateleiras cheias de livros, desde o piso até o teto. Examinei as lombadas dos livros com a luz da minha vela.
À primeira vista, todas pareciam antigas, manchadas e emboloradas, os títulos apagados. O lugar recendia ao cheiro sepulcral de mofo e abandono. Imaginei que a sala e seu conteúdo tivesse caído no esquecimento quando o lugar foi transformado em hospital. Quem aqui leria livros agora? Os pacientes não tinham permissão para isso, segundo dissera Morgan. As atendentes me pareciam ignorantes e iletradas demais. Restavam os médicos, e evidentemente não muitos deles se interessavam por literatura, pois o pó das estantes mostrava que os volumes não tinham saído do lugar por um tempo considerável. Mas havia um canto com livros que pareciam relativamente novos, e onde a madeira das prateleiras estavam mais limpas, indicando que os livros dali tinham sido retirados e colocados de volta. Olhando mais atentamente, percebi que eram livros de medicina, a maioria deles relacionados com doenças mentais. Passei os olhos pelos títulos tão inescrutáveis que para mim pareciam escritos em japonês, por isso nenhum deles despertou minha curiosidade para um exame mais atento. Estava cansado e, apesar de saber que teria sido uma atitude sensata começar imediatamente minha formação em minha nova profissão, eu me conhecia bem, o bastante para saber que não leria nada naquela noite. Passei para outra seção, formada por obras antigas, e ali encontrei algo valioso em um único volume, grande e gasto, as obras completas de William Shakespeare. Coloquei a vela em uma mesinha e tirei o livro da estante, que se abriu na peça escocesa. Estremeci. Seria mau presságio? Com certeza não era o que eu escolheria para ler num lugar como aquele, e estava prestes a procurar alguma coisa mais leve, uma das comédias, quando a luz da vela tremulou. Senti um arrepio na nuca ao ouvir o rangido da porta. Percebi o caminhar de pés descalços nas tábuas do piso e me virei a tempo de ver um pedaço de tecido branco da barra de um vestido ou camisola de uma mulher, que ao notar minha presença saíra correndo e fechara a porta com tanta rapidez que acabou apagando a vela. A sala ficou escura como um breu. Tentei encontrar a vela, mas bati a canela em algum móvel e soltei uma imprecação. Assustei-me com o som da minha própria voz, como se ao manter o silêncio o intruso fosse me ignorar, ou que era uma estupidez. Recriminando-me pela covardia, perguntei a mim mesmo por que, tendo enfrentado recentemente situação muito pior, estava com tanto medo. Só podia acreditar esse temor ao fato de estar naquele lugar, naquele hospício, onde não deveria estar, apesar de ter todo o direito de estar, até onde todos sabiam. Comecei a tatear o ambiente com as mãos estendidas à frente, como um cego, tentando me recordar de onde havia deixado a vela, mas estava assustado demais para conseguir lembrar da disposição do cômodo. Respirei profundamente, dizendo a mim mesmo que precisava me acalmar e pensar com clareza, e acabei colocando a mão na vela e no fósforo que Morgan havia deixado comigo. Tive grande dificuldade para acender o pavio da vela, pois minha mão tremia muito, mas consegui realizar meu intento na segunda tentativa. Quando consegui enxergar os contornos da sala, o pavor se dissipou. Era como se eu tivesse visto um fantasma, e na verdade não era uma hipótese de todo fantasiosa. Aquela visão fugaz de um vestido branco, os passos descalços, eram coisas tiradas de histórias de assombração. Foi com alguma apreensão que abri a porta, receoso do ranger das dobradiças enferrujadas. Isso apenas prolongou o barulho, que lembrou o som produzido por um animal ferido ou, quem sabe, uma criança sendo torturada. Assim que a abertura permitiu, passei lentamente e caminhei pelo corredor, receoso de que qualquer momento um espectro pudesse surgir atrás de mim. E o quê? Esse é o problema do medo, não saber o que vai acontecer e as coisas que sua mente inventa para preencher esse vácuo. Fiquei parado por um instante, respirei profundamente e tentei racionalizar o que havia acontecido. Eu tinha visto um pedaço do que parecia uma roupa feminina. Era uma mulher, e eu era um homem jovem e forte, porque deveria sentir medo? Mas então comecei a pensar que mulher poderia ser aquela.
O mais provável era que fosse uma das atendentes, é claro, porque àquela hora todas as internas estavam trancadas em seus dormitórios, em segurança, desde que não houvesse o incêndio. Mas se uma delas tivesse conseguido escapar, o que aconteceria? E se fosse violenta? Estremeci só de imaginar que uma louca poderia surgir das sombras para me atacar, e senti arrepios a cada tremular da chama da vela, a cada sombra mutante nas paredes do corredor. Tive a impressão de demorar um século para conseguir chegar ao fim do corredor. As lâmpadas a gás do corredor principal estavam apagadas e não havia sinal de luz sobre a porta do quarto de Morgan. Por isso deduzi que ele já devia estar dormindo. Senti-me completamente envolvido pelo silêncio, esperando que fosse quebrado a qualquer momento pela presença que eu havia sentido pouco antes. Subi a escada principal, caminhando da maneira mais suave possível, para não fazer barulho, pois o piso era tão antigo quanto a porta enferrujada da biblioteca, e poderia ranger a cada passo. No segundo andar, tudo me parecia desconhecido sob a fraca luz da vela, e tomei a direção errada várias vezes antes de conseguir encontrar o corredor que finalmente me levaria para a segurança do meu quarto.